It's all of my Portuguese right there. É todo português aí. Próximo ano, eu falo mais português. Preciso milagre para minha boca. Vamos orar. Are we ready? Yes. Okay, estamos prontas? Well, Lord, we thank you Senhor, nós te agradecemos for the beautiful way pela forma linda that the Father's heart que o coração do Pai was released in this room foi last night. liberado nesse lugar na noite passada. And Lord, I confess Senhor, e eu confesso how easy it is for me quão fácil é para mim to dismiss people, para deixar as pessoas irem to overlook them, e não olhar para elas da forma que eu deveria and fail to see the greatness in them. e não ver a grandeza neles. So forgive me, Lord, Então me perdoa, Senhor, and forgive us. e nos perdoe. Fill us with your heart. Enche-nos com o teu coração. Change us, God. Muda-nos, ó Deus. Pray that you would move this morning Eu oro que o Senhor se mova nessa manhã, in a powerful way. de uma forma poderosa. Amen. Amém. Well, last night was actually kind of safe. Na noite passada foi meio que seguro. I don't think I said anything that scared church people. Acho que eu não assustei ninguém da igreja aqui, né? It's okay in church Tudo bem na igreja to say, oh, I was a mess. para falar, eu era uma bagunça. And then I prayed the prayer. E deixa eu orar a oração. Yay! That's pretty good. I mean, that doesn't make anyone nervous. Isso não deixa ninguém nervoso. I think I'm going to make you nervous this time. Mas eu acho que eu vou deixar você meio ansiosa dessa vez. Because it would be wonderful Porque seria maravilhoso if it were really true se realmente fosse tudo verdade. that someone as broken as me Que alguém que é quebrado era eu, just had to wake up at 5 que acordou às 5, and read the Bible and pray leu a Bíblia e orou, like I did yesterday, remember? como eu fiz ontem, lembra? And just read the Bible and pray E more. aí ora e lê a Bíblia mais. Voila. Voilà. No more brokenness. Sem mais nada quebrado dentro. No more wandering the streets of Brasilia. Não ficar andando perdida em Brasília, nas ruas. That was not my experience. Essa não era a minha experiência. I told you that the Presbyterians reached out, Eu te falei que os presbiterianos me alcançaram invited me for a week long, 7 days. por uma semana inteira, 7 dias. And those 7 days did change the course of my life. E esses 7 dias realmente mudaram o curso da minha vida. But there was still a lot of brokenness. Mas ainda existia muita coisa quebrada. But I argued with them for the first 3 days. Mas eu discuti com eles pelos 3 primeiros dias. This is actually funny. Isso, na verdade, é engraçado. I think before I got the Bible, Eu acho que antes de eu conseguir uma Bíblia, they gave me a one-piece bathing suit. eles me deram um maiô. Put some clothes on. Põe um pouco de roupa aí. Let's start with that. Vamos começar com Once isso. we get some clothes on this girl, Vamos colocar um pouco de roupa nessa let's garota. clean her up a little bit, Vamos limpá-la um pouquinho, right? certo? Then get her into the church. E aí levá-la para a igreja. It was touching for me last night. Foi muito tocável em mim ontem Are we à okay? noite. It was touching for me last night Me tocou muito ontem à noite to see the prostitutes. para ver as prostitutas. Because a couple years ago, Porque há alguns anos atrás, my sister, who's been a prostitute a minha irmã, que tem sido uma prostituta for decades, por décadas, finally came to Christ. finalmente veio para Cristo. So I don't look at them Então eu não olho para elas and dismiss them e não as vejo. because my sister was one of them. Porque a minha irmã foi uma delas. And now she reads her Bible, E agora ela lê a Bíblia dela. listens to Christian radio Ouve rádio cristã with her biker boyfriend. com o seu namorado motoqueiro. It's all good. Mas é tudo bem. So they gave me some clothes. Então eles me deram algumas roupas. Then they gave me a Bible. Aí eles me deram uma Bíblia. Then the third day, Aí no terceiro I dia, was sitting alone by a riverbank. eu estava sentado ali perto de um rio. And I said, God, E eu disse, Deus, if these people are telling the truth, se essas pessoas estão dizendo a verdade, remember that seed was in me, lembra, aquela semente estava em mim. save me, Me salva. deliver me. Me liberta.
And the power of God came upon me. E o poder de Deus veio sobre mim. And I got up from that riverbank, E eu me levantei daquela margem do rio, completely set free completamente liberta from my addictions to drugs and alcohol. dos meus vícios nas drogas e no álcool. Cheer for that. Você pode aplaudir por isso. It's good. That's good. That's Isso é muito bom, isso é muito bom. some other stuff, not so much. E outras coisas não tanto. The drugs and alcohol were gone, As drogas e o álcool foram embora. but there was still a lot of damage to my soul. Mas ainda existiam muitos estragos na minha alma. Even in ministry, Mesmo no ministério, there was still a lot of brokenness existia ainda muita coisa que estava quebrada, that showed up. que apareceu. But let's do the happy stuff. Mas vamos fazer as coisas felizes So I get primeiro. up. Então eu I'm levantei, filled with God. estou cheia de Deus, I'm looking at this Bible. estou olhando para essa Bíblia, I had some clothes on. tem algumas roupas em mim, Wasn't snorting cocaine. eu não estava cheirando I was cocaína, so excited. eu estava tão empolgada. Like the first day I'm a Christian. Como o primeiro dia como I'm cristã. like, did you see this in Eu this falei, Bible you você gave viu me? isso aqui nessa Bíblia que você me deu? This was a 7-day event. Isso era um evento de 7 dias. This is the truth. Essa é a verdade. By the end of the week, No final da semana, I was ready to say to the guy teaching it, eu estava pronta para falar para o cara que estava ensinando. give me the microphone. Me dá o microfone. I read the entire Bible in 4 weeks. Eu li a Bíblia inteira em 4 semanas. The Presbyterians gave me a stack of books this high. Os presbiterianos me deram uma lista de livros assim desse tamanho. Francis Schaeffer, Francis Schaeffer, C.S. Lewis, C.S. Lewis, John Stott. John I Stott. mean, I'm reading E theology, eu estava lendo teologia, apologetics. coisas I wasn't apologéticas. sleeping. Eu não estava I was a dormindo. girl on fire. Eu estava uma garota em chamas. And I show up at the university. Eu apareci na universidade Day one, no dia I'm primeiro. teaching evangelistic Bible studies. Estava ensinando evangelismos e fazendo estudos bíblicos. This is all good so far, right? Isso é tudo coisa boa, certo? Safe church stuff. Coisas cristãs boas da igreja, seguras. What I didn't know O que eu não sabia is that there was a young Muslim man é que havia um jovem muçulmano on campus. ali no campus, na And faculdade. the last words his father said E as últimas palavras que o pai dele disse, before he punished him antes que o pai o puniu, by sending him to the United States. mandando ele para os Estados The Unidos, last thing his father said, a última coisa que o pai dele disse a ele, don't you dare marry an American woman. não, você nem pense em casar com uma mulher americana. So guess what he was doing? Então, imagino o que ele estava tentando He fazer. was looking for an American woman. Ele estava procurando por uma mulher But not just any americana. American woman. Mas não somente uma mulher americana. He was looking for the American Ele woman estava buscando por a mulher americana, who would drive his parents crazy. que ia deixar os pais dele loucos. And he spotted me E ele pensou em mim. day one. No primeiro dia ele já me olhou. Here's this crazy Jersey girl Tinha essa menina louca de running Jersey, all over campus, correndo todo lugar ali no campus, preaching the gospel. pregando o evangelho. There he thought she's the one. Ele pensou, é Oh, essa my parents mesmo. will hate this woman. Os meus pais vão odiar essa mulher. I gotta have her. Eu tenho que tê-la. You ready? Você entendeu? Fica pronto aí. I married him. Eu casei com ele. After I prayed the prayer, Depois que eu orei a oração, after I read all the apologetics, depois que eu li toda aquela apologética, after I was in ministry depois que eu estava no ministério for 4 weeks, por 4 semanas, teaching, they put me in charge of InterVarsity. ensinando, eles me colocaram como líder ali na universidade. 4 weeks a Christian. 4 semanas sendo cristã, But I married him. mas eu casei com ele. How well do you think it turned out? Como você acha que saiu bem esse casamento? Just have some fun with it. Divirta-se pensando nisso. It was a disaster. Foi um desastre. It was a complete disaster. Foi um desastre completo. I don't want to trash him.
I don't want to say bad things about him. Eu não quero falar coisas ruins sobre ele. There's a really happy ending. Deixa eu falar, tem um final feliz, muito feliz. Not the one the church likes. Não que a igreja gosta. It's a messy, real happy ending. É um final feliz, mas bagunçado. It's the kind of happy ending that makes a lot of people in the church nervous. É o tipo de final feliz que faz muitas pessoas na igreja But ficar I meio think the nervoso. angels are dancing. Mas eu acho que os anjos estavam I think dançando. the angels are laughing. Eu acho que os anjos estavam rindo. But it makes the church nervous. Mas faz a igreja ficar nervosa. I have his permission to share some things, Eu tenho permissão para compartilhar algumas coisas. and I'll just share those. E eu vou compartilhar essas coisas. I wasn't allowed to leave my house Eu não era permitida sair da minha casa without his permission sem a permissão dele and strict supervision. e a supervisão restrita He dele. took total control of my Ele life. pegou o controle completo da minha vida. I remember one day Eu me lembro um dia I asked if I could go for a walk around the block. que eu pedi para ele se eu podia andar ao redor no quarteirão. I was a hostage in my own house, right? Eu era como que uma refém dentro da minha própria casa. And I asked my husband, E eu pedi ao meu marido: can I take a walk around the block? posso andar ao redor do quarteirão? And he said, absolutely not. Ele falou: absolutamente não. What kind of woman Que tipo de mulher would want to take a walk around the block without her husband? vai querer andar no quarteirão sem o seu marido? What are you up to? O que você está aprontando? And I said, could I sit in front of our house? Eu falei: eu posso sentar na frente da nossa casa? He said, absolutely not. Absolutamente não, ele disse. His control over my life O controle dele sobre a minha vida was so absolute era tão absoluto that just the small amount of time we've spent together. que mesmo naquele pequeno espaço de tempo que nós passamos juntos, Just think about this. pensa sobre isso. His control over my life O controle dele sobre a minha vida was so complete era tão completo that I wouldn't dare sit on the front steps. que eu nem me desafiava a sentar nas cadeiras ali nos degraus da frente da casa. So I will leave to your imagination Então eu vou deixar para sua imaginação the level of abuse o nível de abuso that would have taken. que aquilo levou. It was ugly. Foi feio. It was terrifying. Foi terrível. I'm gonna fast forward to the happy ending. Eu vou passar logo para o final feliz. The church would love for me to say, and you know what? A igreja amaria que eu pudesse dizer: você sabe o Everything que? is wonderful now. Tudo é maravilhoso agora. Well, we got divorced. Mas a gente se divorciou. And a lot of people say, whoa. E muita gente fala assim: oh, You're done, Donna. você tá pronta já, dona. God called you, Deus te chamou, but you make a mistake that big. mas você fez um erro tão grande assim. You dated a Muslim. Você namorou um muçulmano. And then you married again. E aí você casou-se com um cara. Now you're divorced. Agora você é divorciada. You're done. Você já não tem mais pra você. You're done. Você tá acabada. And there's a big part of me that believed it. Mas tem uma grande parte de mim que acreditou nisso. Some days, Alguns dias, part of me parte de mim that still believes, que ainda acredita. well, maybe they're right, Talvez eles estão certos, but they're not right. mas eles não estão certos. Because I was never qualified. Porque eu nunca fui qualificada. How can I be disqualified Como que eu posso ser desqualificada for a job that I was never qualified for in the first place? para um trabalho que eu nunca fui qualificada em primeiro lugar? You ready for the happy ending? Você tá pronto pro final feliz? I need one of my books. Eu preciso de um dos meus Can livros. someone get me the Mulher Poderosa? Alguém pode, por favor, pegar uma mulher poderosa? You guys aren't going to believe this story. Vocês vão acreditar nessa história. I was here with you last year. Eu tava com vocês aqui no ano This passado. is just since last year. Isso é somente desde o ano passado. I shared about the power of Abigail Eu compartilhei o poder da and Abigail. blessing our enemies. E abençoando os nossos And inimigos. loving our enemies. E amando os nossos inimigos. And I didn't stay with him, E eu não fiquei com eles. but I was determined to love him. Mas eu estava determinada And a keep deixá-lo. loving and E loving continuar and loving and amando, loving. amando e amando. And about 20 years ago, E mais ou menos 20 anos remember, I atrás. was 19 Lembra, eu tinha 19 anos. when I married him. Quando eu casei com ele. And I'm now almost E 60. agora eu tenho quase This is 60. a long time ago. Então isso é muito tempo atrás. But 20 years ago, Mas 20 anos atrás, he married a Muslim woman ele casou-se com uma mulher muçulmana from Iran. do Irã. She brought 2 children to the marriage. Ela trouxe 2 filhos para o casamento. They have a child together Ele tem um filho juntos and a grandchild. e um neto. 4 girls. São 4 garotas. You ready for this story? Tá pronto para essa história?
within a matter of years, Com alguns anos, 2 of the daughters 2 das filhas and the granddaughter e a neta, all became Christians. todas se tornaram cristãs. And my former husband E o meu ex-marido goes to church every Sunday vai para a igreja todos os domingos. and takes his 2 daughters E leva as suas 2 and his filhas granddaughter e a sua to neta church para a igreja every week. toda semana. One of my bonus daughters Dessas minhas filhas de teaches bônus Sunday school, ensina na escola the Sunday dominical. school that God used, A escola dominical que Deus usou, Scottsdale Bible Church, porque ainda é uma Bíblia, uma God igreja de used to Bíblia reach her. que Deus usa para alcançá-la. because we have 2 daughters together and they reached out. Porque a gente tem 2 filhas juntos e elas foram alcançadas. The story gets better. A história fica melhor. You ready for this one? Tá pronta? The oldest daughter, A filha mais who's velha, almost 30, tá com quase 30 anos, became a drug addict. se tornou viciada em drogas. She ended up homeless. E ela acabou nas ruas. Within the last year, Mas no final do ano passado, she came to Christ. ela veio para Cristo. She's totally on fire for Ela tá God. totalmente em fogo por Jesus. Are you ready? Você tá pronta? She teaches this book. Ela ensina sobre esse livro. Did you get that one? Você entendeu isso? I need to do the recap. Eu preciso que você entenda tudo Let's see if isso. we can follow the story. Vê se você consegue acompanhar a história. So the former drug addict, Então, a ex-viciada em drogas, the former Muslim, que era muçulmana, so the former Muslim daughter então, a que era muçulmana, filha dela, of the Muslim woman da mulher muçulmana, who married my former Muslim husband, que casou com meu marido, ex-marido who muçulmano, held me hostage and tried to kill me, que me manteve como refém e quase me matou, teaches my book. ensina o meu livro. At a rehab center in California. Em um lugar de pessoas viciadas em drogas em Now recuperação. that's a crazy, messy story. Essa é uma história louca, bagunçada. There are some people in the church. Tem algumas pessoas na igreja That story will make them very nervous. que vai deixá-los muito ansiosos I mean, com I will com lose essa them história. right at the part Eu ia perdê-los exatamente naquela parte where I prayed the prayer que eu fiz a oração and made another huge mistake. depois fiz um erro enorme. And I lose more of them E eu perco mais ainda dos cristãos when I become a divorced woman quando eu me tornei uma mulher divorciada. and actually feel sad E na verdade, eu me sinto triste for those people por aquelas pessoas who cannot see que não conseguem ver how beautiful this story is. quão linda essa história é. Because of the message I shared with you last year, Por causa da mensagem que eu compartilhei com vocês no ano passado, I truly love all of them. eu realmente amo tudo daquilo. Truly love them. Eu realmente amo. God is real and it works. Deus, ele realmente trabalha. Even in the middle of really messy stuff Mesmo no meio das coisas bem bagunçadas. that makes religious people really Que nervous. faz as pessoas religiosas com bastante ansiedade. My granddaughter is about 14. A minha neta tem mais ou menos 14 anos. She has no idea she's not really my E granddaughter. ela não tem ideia de que realmente ela não é a minha neta. Don't tell her. Mas não fala pra ela. She wrote a paper about her happiest memory. Sorry. Her happiest memory in life. Uma das memórias mais felizes da vida dela. This is a little formerly Muslim girl Essa era a garotinha que era muçulmana. with a Muslim mom Com a mãe muçulmana. who's married to the former Muslim Que é casado com who ex-muçulmano. tried to kill me. Que tentou me matar. This little girl Essa menininha writes her school paper. escreveu para Well, my happiest memories sua escola dizendo que a memória mais Christmas feliz at dela Grandma's house. é o Natal na casa da vovó. So all the girls get together. Então todas as meninas ficam And we've got juntas. this group chat, on E aí a Facebook. gente tem esse grupo conversando muito lá, sabe? And my granddaughter E a minha netinha. and her mom, her mom is the one who just E a came to mãe Christ. dela é a que já acabou de vir para Cristo. What about our mom? Ela falou, e sobre e a nossa mãe? She's still a Muslim. Ela ainda é muçulmana. We gotta do something. A gente tem que fazer alguma coisa. Christmas at Grandma's house. Natal na casa da vovó. Like, this is weird. Isso é estranho. This is seriously Isso é weird. realmente estranho. But I gave the invitation. Mas eu fiz o convite. They live in California. Eles moram na Califórnia. I live in Florida. Eu moro na Flórida. The Muslim woman said, yeah, we're doing it. E a mulher muçulmana disse, sim, nós Came with vamos. their whole family. Veio com a família inteira.
to my tiny condo by the beach. Pra minha casinha pequena ali perto da praia. It's 1,000 square feet. É mil metros quadrados. I 100 spent metros Christmas. quadrados. I spent Christmas Estive ali no Natal, climbing over former Muslims tentando passar por cima de 4 muçulmanos. because they don't want to leave my house Porque eles não queriam sair da minha casa to go back to the hotel. pra voltar pro hotel. They want to be there. Eles queriam ficar lá. And they're getting ready to leave. E eles estavam prontos pra ir embora. And the Muslim woman, E a mulher muçulmana, married to the former Muslim, you've got the picture. você já entendeu, né? A Standing in my ex-muçulmana vai pra minha porta. She gets tears in her eyes Ela ficou com lágrimas nos seus and olhos. says, "You've always been so good to E ela us." falou, você tem sido sempre tão boa pra nós. I said, "I love you. Eu falei, eu te amo. I'm not faking it. Eu não tô fingindo. I love them Eu realmente os with the amo. love of God." Com o amor de Deus. I said, "I love you. Eu falei, eu te amo. I want you to have a beautiful marriage. Você tem um ótimo I love your casamento. kids like they're my own. Eu amo seus filhos como seus filhos como se fossem And I'm minhas. so happy we had this time together." E eu estou tão feliz que a gente teve esse tempo juntos. So the Muslim woman has a great idea. Então a mulher muçulmana tem uma ótima ideia. She says, "Next year, Ela falou, ano que vem, let's have Christmas in my house." vamos fazer o Natal na minha casa. You know, I wish, Sabe, eu here's desejaria, what I wish. isso é o que eu gostaria que I acontecesse. wish I had prayed the prayer Eu gostaria que eu tivesse orado a and married oração like a pastor's son. e tivesse casado tipo com um filho de pastor. And then I would be surrounded by all these wonderful Christian people Aí eu ia estar cercada dessas pessoas cristãs who maravilhosas would have prayed for me que teriam orado por mim and given me wise counsel. e teriam me dado And I conselhos never would have gotten sábios. married a Muslim. E eu nunca teria casado com And I never would have muçulmano. gotten divorced. E eu nunca teria me divorciado. And I never would have been rejected by half the church. E eu nunca teria sido rejeitado por metade da And I igreja. never would have seen Christian bookstores in the United States E eu nunca teria visto editoras e livrarias cristãs nos Estados Unidos. find out I was divorced Descobri que eu era divorciada and to start pulling my books off e the aí shelf. começar a tirar meus livros das estantes. That's what I wish. Isso é que eu gostaria. Wouldn't that have been great? Não seria ótimo? Meanwhile, Mas, enquanto isso, back in the real world, de volta ao mundo real, life is messy. a vida é bagunçada. And even people who really love God, E mesmo essas pessoas que realmente amam a even Deus, people called into leadership, mesmo as pessoas chamadas para liderança, called into ministry, chamadas para o ministério, make colossal mistakes eles fazem erros incríveis, enormes, out of the brokenness. por causa do quebrantamento, daquilo And que the está damage to quebrado their soul. e daquilo que está danificado nas suas almas. Dr. Esley and I were talking about Doutora Esli e eu estávamos conversando sobre how much isso. damage the enemy does Quanto estrago o inimigo faz through the brokenness, para aquele que está quebrado, even in the leaders in the church. mesmo os líderes na igreja. But only, Mas somente, here's how, the only way he gets away with it aqui, é a única maneira que você consegue sair disso. is if we let him, É se a gente deixá-lo entrar, by trying to pretend we're something that we're not. tentando ser aquilo que a gente não é. But this is my story. Mas essa é a minha história. It will be my theme in glory. Será o meu tema na glória. It's about Jesus and his love. É sobre Jesus e o seu amor. It's about this marvelous God É sobre esse Deus maravilhoso who didn't dismiss me when I was a little child. que não me deixou de lado quando eu era pequena criança. And he didn't dismiss me E ele não me deixou de lado, even after I made colossal mistakes mesmo quando eu fiz erros enormes, after praying the prayer. depois da oração da salvação. I told you last night, Eu te falei na noite passada, my mission a minha missão is to partner with you é estar ao seu lado, to train you para lhe treinar, to take the gospel para levar o evangelho to the Muslim world. para o mundo muçulmano. What are my qualifications? Quais são as minhas qualificações? I have 40 years of Eu experience. tenho 40 anos de experiência. I've spent 40 years Eu gastei 40 anos learning to love, aprendendo a amar, learning to love aprendendo a amar people pessoas that the world says I should hate. que o mundo diz que eu deveria odiar. I just spent a month in the Middle East. Eu acabei de passar um mês no Oriente Médio. And we are, just so you know, Dr. Esley, I'm still on point 1. E só para te falar, Our, doutora Esli, eu ainda estou our no ponto chances número 1. A nossa chance of making it through the material de terminar o material is not going to happen. não vai acontecer. Okay.
But I just got back from a month in the Middle East, Mas eu voltei de um mês de estar ali no Oriente Médio. and God is on the move. E Deus está se movendo. And I was doing women's E eu conferences estava fazendo conferências com mulheres. in partnership with the Arab Daughters of Deborah Com as filhas de Débora, dali no Oriente Médio. and the Jordan House of Prayer. E com a Casa de Oração da Jordânia. And the women's, they were so God. E as mulheres ali tinham tanto Deus. And the Iraqi refugees E as refugiadas no Iraque heard about these women's conferences. ouviram falar sobre essas conferências de They said, mulheres. we're having one. E eles falaram, nós vamos ter You can do one uma. for the Jordanian women. Você pode fazer uma para as mulheres da You Jordânia. can do them for the Egyptian women. Você pode fazer para as mulheres do Egito. You need to do one for the Iraqi women. Então você tem que fazer uma para as mulheres iraquianas também. Let's do this Vamos thing. fazer isso então. And I pull up at this little Methodist church, E aí eu apareci nessa igreja pequena metodista, just on top of a store. no topo de uma loja. And I walk, any Methodists in the house? Tem algum metodista aqui? Shout out. Woo! John Grita aí. Wesley, what? John Wesley. So I go into this little Methodist church Então eu fui nessa pequena igreja for metodista the women's conference. para a conferência das mulheres. There are about 100 women gathered. Tinha mais ou menos umas 100 mulheres ali. At least 30 of them Pelo menos 30 delas are Muslim. eram muçulmanas. We're talking full A gente tá falando daquela roupa Black. inteira, preta, Muslim garb. roupa muçulmana. So I go to the pastor. Então eu fui pro pastor. Don't tell John MacArthur, but it was a woman. Não fala pro John MacArthur, mas era uma mulher, na verdade. And I said, you realize Porque você percebe that what we're doing is against the law. que o que a gente tá fazendo é contra a lei. She said, I don't care. Eu falei, eu não me importo. Anything you don't want me to say? Alguma coisa que você não quer que eu diga? She said, bring it. Ela falou, pode trazer, So pode we go falar. into these Muslim women Então a gente foi até essas mulheres who muçulmanas risked their lives. que arriscaram as suas próprias vidas. They can be killed for walking into a Methodist Elas church. podem ser mortas simplesmente por entrar numa igreja I could be metodista. arrested for preaching the gospel. Eu poderia ser presa por estar pregando o evangelho. But they're so hungry for God Mas existe uma fome por Deus. that they were in the room. Que eles estavam ali naquele lugar. And what are they thinking? E o que eles estavam pensando? What does this American woman O que essa mulher americana know about our lives? sabe sobre as nossas vidas? Well, the first thing I told them Bem, a primeira coisa que eu falei foi was that I married an Iranian. é que eu tinha casado com um iraniano. These are Iraqis. Essas eram iraquianas. So all I had to say was I married an Iranian. E tudo que eu tinha falado era eu casei com um cara do And Irã. they're like, oh yeah, we know. E eles iam falar, ok, tudo bem, a gente sabe. All of a sudden, they're like, De repente, elas estavam assim, maybe this woman knows something talvez essa mulher sabe de alguma coisa about our lives. sobre as nossas vidas. And do you know what I told them? E sabe o que eu falei pra elas? About the love of God. Sobre o amor de Deus. I said, we've seen what hate can E do. eu falei, nós já vimos o que o ódio pode fazer. We've seen what the hatred of men can do. Nós já vimos o que o ódio dos homens pode fazer. Let's see what the love of God can do. Mas vamos ver o que o amor de Deus pode And I am fazer. so far off topic. E eu tô I am tão so far fora off do meu topic. I'm like, tópico. I'm just going to say one more thing Mas eu vou falar só mais uma because this coisa. is for someone. Porque isso é pra alguém aqui. And then I'm going to do my message. E aí realmente eu vou voltar pra minha I'm going to get to mensagem. point Eu 2 vou chegar pro ponto of my 2 10 points da minha mensagem de 10 pontos. very soon. Muito em breve. Muito breve? Muito em breve. Muito em breve? Oh, real soon I'm going to get to that point. Muito em breve eu vou chegar àquele ponto. This is what's amazing to me. Isso é o que é maravilhoso pra mim. The week before I came to Brazil, A semana anterior que eu vim para o Brasil, the most powerful human army o exército mais poderoso in the history of the planet na história do planeta said we can't fix the Middle East. Deus falou, nós não conseguimos consertar o Oriente Médio. All the men of North America, Todos os homens dos Estados Unidos, with all of their powerful weapons, com todas as suas armas poderosas, could not fix não conseguiram consertar the Middle East. o Oriente Médio. And I came to Brazil. E eu vim para o Brasil. Do you notice I didn't say Brazil? Viu que eu não falei Brasil? Did you see that? Você percebeu? It actually, my jaw hurts. Na verdade, Because dói a all of minha your words are like, mandíbula. Porque tem que falar assim, Brasil. Brasil, Itaú, 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 mal. Like, ow. Au, Brasil! Brasil. To do the Mulheres Victoriosas. Para poder fazer o Mulheres Vitoriosas. We need to pause. A gente tem que pausar.
I will say it first, Eu vou falar primeiro, and then the segunda vez, the second time, e aí a segunda vez, the women are going to join me, aí okay? as mulheres vão se juntar a mim, ok? Somos mulheres vitoriosas, poderosas e fortes. Agora juntos. Agora juntos. Somos Somos mulheres vitoriosas, poderosas e fortes. So I leave North America Então eu saí dos Estados Unidos, just as the army surrenders assim como aquele exército se and entregou, I se fly rendeu, to Brazil. e aí eu fui para o Brasil. And did any of you see the conference? E algum de vocês viu a conferência? Do you know what they opened with? Sabe o que eles abriram com? Young women Jovens mulheres in military outfit com uma roupa de militar marching in. marchando, entrando. God is raising up an army Deus está levantando um exército from Latin America de toda a América Latina, with all the Latinos and Brazil. com todos os latinos e com o Brasil. And God is going to do through the love of God. E Deus fará algo através do amor de Deus. God is going to do with spiritual weapons Deus fará com armas espirituais, what all the powerful weapons of man could never com do. o que todas as armas poderosas dos homens não conseguem fazer. God gave me 40 years Deus me deu 40 anos to learn to walk in the love of God. para aprender a andar no amor de Deus. And he released it last night, yes? Que a gente liberou na noite passada, certo? When I get to my message, Quando eu conseguir chegar na minha mensagem, it's really soon. vai ser daqui a pouco, bem When breve. I get to my message, Quando eu voltar para minha mensagem, I'm going to talk about the way we compare ourselves. eu vou falar sobre a forma com que a gente se compara a nós mesmos. I wish I had that ministry. Eu gostaria de ter aquele We ministério like lay hands on people. que a gente impõe as mãos sobre as And they fall pessoas e as pessoas caem. I think my ministry Mas eu acho que o meu ministério is to melt the hearts é derreter o coração of God's people. das pessoas de Deus. It's not as exciting, É tão empolgante, but I believe it will work. mas eu acredito I know que it vai will funcionar. Eu sei I que vai know funcionar. that the weapon, Eu sei que a arma of our warfare da nossa batalha is the love of God. é o amor de Deus. And soccer, football, E no futebol, those are the two weapons. essas são as duas armas: Football futebol and the love of God. e o amor de Deus. That's how you're going to win Isso, na verdade, é a forma que você vai this spiritual ganhar battle. a batalha espiritual. And actually, I think you're going to make it look easy. E eu, na Look easy. verdade, eu acho que vocês vão fazer isso parecer simples, fácil. Okay. My message. Então vamos lá, minha mensagem. Minha mensagem. 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 Minha mensagem. Okay. Número 2. The second people that you meet. O segundo tipo de pessoas que você encontra. Does anyone think I'm going to make it to 10? Tem alguém que acha que eu vou chegar até o final? We bet on you, she said. We believe in you. The people who are jealous As pessoas que têm ciúmes of God's call upon your life. do chamado de Deus sobre a sua vida. For Joseph, it was his brothers. Para José foram seus irmãos. Gênesis 37:11. Now, do I need to say? That was good, yeah? Yeah, I didn't say, yeah. His brothers were jealous of him. Os seus irmãos tinham ciúme dele. And I'm actually going to go in a different direction here too. E na verdade também eu vou aqui numa direção diferente. This is what's crazy. Isso é o que é louco. His brothers Os irmãos dele were so jealous tinham tanta inveja e ciúmes of the call of God on his life do chamado dele de Deus sobre a vida dele, that they were willing to kill him. que eles estavam dispostos a matá-lo. They were willing to sell him into slavery. Eles queriam vendê-lo como escravo. Judah Judá was so jealous tinha tanta inveja of the love of his earthly father do amor do seu pai da terra towards his brother.
para o irmão that he was willing to sell him into que slavery. ele estava disposto a vendê-lo à It's escravidão. amazing what jealousy can Isso é do. incrível o que a inveja consegue fazer. This is the crazy thing. Isso é a coisa louca. José is awesome. José é incrível. God did some amazing things in his life. Deus fez algumas coisas incríveis na sua vida. But I have a question. Mas eu tenho uma pergunta. Jesus, Jesus, remember he's the lion of the tribe. ele é o leão da tribo. Oh, Op, that's pretty big. isso é muito grande. I think Judah Eu acho que Judá spent his entire life gastou a sua vida inteira wishing that he could have José's ministry. querendo que ele tivesse o ministério de José. Why can't I be like him? Por que eu não posso ser como ele? Look at the gifts in his life. Olha os dons sobre a vida dele. Look what God has called him to. Olha o que Deus o chamou para fazer. Father, why did you give that to him? Deus, Pai, por que o Senhor deu isso para ele? Why did you give me the robe? Por que o Senhor não me deu a túnica? Who had a higher call? Quem que tinha um chamado maior? I'm not saying José's amazing. José é incrível. I'm going to write an entire book about Eu him. vou escrever um livro inteiro sobre And I'm ele. going to talk about all 10 people E aí eu vou falar sobre essas outras 10 pessoas that he met on the road to his que ele destiny. encontrou na estrada da And sua the ups and the jornada. downs. Os altos e baixos. And the character tests. E todos os testes de caráter. And God dealing with his motives. E Deus lidando com todas as suas motivações. So José's awesome. Então José é incrível. But I think theologically, Mas eu acho que de forma from an teológica, eternal perspective, de uma perspectiva eterna, wasn't the destiny of Judah não foi o destino de Judá every bit as amazing? sempre maravilhoso e Maybe more amazing. talvez até mais maravilhoso, But yet he allowed himself. mas ele se permitiu. What was going on inside of his soul? O que estava acontecendo dentro da alma dele? To push him Para poder empurrá-lo to the point where he would sell his own brother. ao ponto de que ele estava disposto a vender o seu próprio irmão. That wasn't like you wake up one day. Isso não é assim, um dia você acorda um dia, I think I'm just going to sell you. acho que eu vou te vender. His soul A alma dele was in torment. estava em tormento. Jealousy is a torment. A inveja é um tormento. And not on this, okay, you ready? E não só isso, vocês estão prontos? The reason I know A razão pela qual eu sei is because this has been my battle. é porque isso tem sido a minha batalha. Jealousy is not only a torment Ciúmes não é simplesmente um tormento to your own soul, para sua própria alma, spiritually, de forma espiritual, it opens you to some really dangerous stuff. mas também abre coisas incríveis de muito perigo. The Bible says A Bíblia diz that where you have vain conceit, que onde Selfish ambition. você tem a ambição Where you have própria, jealousy. onde você tem inveja, jealousy leads to competition. porque essa inveja leva à Jealousy leads to competição, comparison. leva à comparação. That opens the door. E isso abre a The porta, Bible says que a Bíblia diz, to chaos. para o caos. And it really opens the door E realmente abre a porta to the enemy para o inimigo in our lives. nas nossas vidas. Esley and I were talking. Leslie e eu estávamos conversando. Many years ago, I prayed over her. Muitos anos atrás eu orei sobre ela. And she had written on a piece of paper, E ela tinha escrito num pedaço de papel: less work, more fruit. menos trabalho, mais fruto. Less work, more fruit. Menos trabalho, mais fruto. How many of you would like to have Quantos de vocês less work and more gostariam de fruit? ter menos trabalho, mais fruto? Everyone? Todo mundo? Oh, okay, is there someone who would like to work more and have less fruit? Tem alguém que gostaria de trabalhar mais e ter menos trabalho, menos fruto? No, Menos. no one is signing up for that. Ninguém quer isso, né? Here's the crazy thing. Mas aqui tá uma coisa louca. When we allow our hearts Quando a gente permite os nossos Motives. corações to be jealous ter ciúmes of what God is doing in someone else's life, do que Deus está fazendo na vida de outra pessoa, I will promise you eu te prometo, from personal experience, por causa da minha experiência it própria, opens the door isso abre as to portas so much para destruction. tanta destruição. And we position E a ourselves gente se posiciona for para more work mais trabalho
and less e fruit. menos fruto. And I'm going to show you why. E eu vou te mostrar o porquê. Okay, I want to say one more point on this. Deixa eu falar mais um ponto aqui. I think this is why Eu acho que é por isso jealousy que inveja and comparison. e comparação. No. I mean like crazy jealousy Não, é assim, inveja muito louca of other people's destiny. do destino de outras pessoas. She's getting more likes on Facebook than me. Nossa, ela tá tendo mais curtidas no Facebook do que eu. Are we going to be honest? Vamos ser honestos. I think I know where it comes from. Eu acho que eu sei de onde vem. It's a poverty mindset. É uma mentalidade de pobreza. We don't think there's enough to go around. A gente não acha que tem suficiente para todos. When I was a little girl, Quando eu era uma menininha, we had 11 people at the table a every gente night. tinha 11 pessoas na mesa todas 8 as noites. kids, 8 crianças, my mom, my dad, meu pai, minha mãe and my uncle who had gotten out of prison. e o meu tio que tinha saído da prisão. So there were 11 of us. Então éramos 11. And I sat next to my mom. E eu sentava perto da minha mãe. You gotta watch this now. Você tem que prestar atenção I aqui. sat to the right of my mom. Eu sentei do lado direito See da if you minha can mãe. guess which way the food went. E imagina de que lado que a comida ia. Anybody? Alguém? And I would sit and watch. E eu ficava sentada e observando. Oh, the only thing left is going to be Brussels sprouts. A única coisa que vai sobrar é aquelas, tipo, é um negocinho verde, né, que parece um brócolis, mas é diferente. That's the mindset. Essa é a mentalidade. That there's not enough at the Father's table. Que não tem suficiente na mesa For do Pai everyone. para todo mundo. This has been such a torment in my ministry. Isso tem sido um tormento tão grande no meu ministério. And rather than forming partnerships E em vez de formar And parcerias celebrating e celebrar and cheering, e poder when I see encorajar um ao God, when outro, I see the Father quando eu vejo o Pai put that coat of many colors. colocar aquela túnica de muitas cores. Come on, can we be? Are we allowed? Vamos lá, podemos ser sinceros? You said you wanted me to talk about stuff, Você right? falou que eu queria falar, que eu podia falar sobre coisas, certo? When I see the Father Quando eu vejo o Pai put the coat of many colors colocando a túnica de várias on cores another brother or em sister, outro irmão ou irmã, there's a place inside of me existe uma parte dentro de mim that believes there's not enough at the Father's table que for me. acredita que não existe suficiente na mesa That do Pai para somehow, mim. if God is blessing their Que de ministry, alguma forma, se Deus está abençoando o ministério if God is deles, blessing their se life, Deus está abençoando a vida there's not deles, going to be enough left for não me. vai ter suficiente para mim. You want to know my new one? Você quer saber a minha nova? Godly sons-in-law. Godless. Sons-in-law Né, who love God. genros que amam a Wonderful Deus. young men Ótimos jovens to marry my daughters. para casar com as minhas filhas. Now, when I see Agora, quando eu vejo, some young girl, I have 2 girls, eu tenho 2 meninas, and I see some other Christian e family, quando eu vejo outras famílias cristãs, and they get a marriage proposal e aí quando tem um pedido de for one of their casamento daughters. para uma das suas filhas, This is the truth. isso é verdade. Is this only? Am I crazy? Do I need to move Será on? que isso é eu tô louca ou será que eu posso? If you're with me, just kind of. Se você tá comigo, faz tipo assim. There's a place inside of me. Tem um lugar dentro de mim. Oh no, Falar ah, não, there's no good men left. não vai ter nenhum homem bom sobrando. And instead of cheering, E em vez de Come on. celebrar, gente, vamos lá. there's a little part of me Tem uma pequena parte de mim that's jealous, que tá com ciúmes, that compares. porque compara. It says, God, that's what I want. Fala, Deus, é isso Why que are eu you giving quero. that to them? Por que o Senhor tá dando pra eles? Where's mine? Onde que tá o meu? That's where Judah was. E isso é Judah. Judá. That was Judah's heart. Isso era o coração de Judá. And how sad E quão triste that he couldn't see é que ele não conseguia that the ver Father had something amazing for him. que o pai tinha algo incrível para That the ele. same Father Que o mesmo pai who had a coat of many colors for Jose que tinha uma túnica de muitas cores para had an José even more powerful tinha assignment, ainda uma tarefa ainda mais even more poderosa, significant mais significante, place of honor de um lugar de honra for him. para ele. But his heart, Mas o coração dele, his motives. as suas motivações. I've got my heart on today. Eu tenho meu coração aqui. His heart
o coração dele couldn't rejoice. não conseguia se And I celebrar. wonder, E eu imagino as leaders, como quantos as líderes, people of influence, como pessoas de as influência, people whom God has called pessoas que Deus tem chamado, to fulfill powerful assignments in the kingdom. que têm realmente tarefas de muito poder no reino. How much torment Quanto tormento we entertain in our heart a gente mantém nos nossos corações when we come with this mindset quando a gente vem com esse tipo de of mentalidade, envying de inveja, the destiny of o others. destino de outros. And you will have people E você terá pessoas who are jealous of you. que terão inveja de você. When you begin to rise up Quando você começar a levantar-se and step into your destiny, e se posicionar no seu destino, people will be jealous. pessoas terão ciúmes. You ever had someone jealous of you? Você já teve alguém com inveja de você? It's amazing what jealousy will do. É incrível o que o ciúme pode fazer. And what I'm telling you is that it's spiritual. E quando eu tô falando pra você, é espiritual. I'm skipping lots of slides. Vou passar aqui por vários But you can slides. look up, what do you call James? Tiago? Tiago. Tiago. Uh-huh. Tiago 3:16. Look it up later. Depois você pode olhar em Tiago 3,16. And just remember he's writing to the E church. lembra que ele está escrevendo para a igreja. He's writing to the Ele church. está escrevendo para a igreja. There's a quiet place Existe um lugar quieto, of absolute God confidence, de absoluta confiança em Deus. of knowing that you are called. Sabendo que você é chamado. And there's an assignment E existe uma tarefa that no one que ninguém can take from you. pode tirar de você. But you have to make the decision Mas você precisa tomar essa decisão to keep walking forward with para God. continuar andando para frente com Deus. God chose José, Deus escolheu José, chose Judah. ele escolheu Judá. How much better Quanto melhor would it have been teria sido for them to cooperate? se eles tivessem cooperado. What if we believed E se nós acreditássemos that there was enough love, que existe amor there was suficiente, enough opportunity que existem oportunidades suficientes for all of us? para todos nós? There are 24 Existem 24 thrones in heaven, tronos nos céus. and 12 of them are for these guys. E 12 deles são para esses caras. I'm making decisions. Fazendo decisões, tomando decisões. Number 3. Número 3. This is the person who needs you, Essa é a pessoa que você precisa, but pushes you away. que precisa de você, mas te afasta. Think about this. Pense sobre isso. Judah says to his brothers, Judá diz para os seus irmãos: let's sell him to the vamos Ishmaelites. vendê-lo para os ismaelitas. When you're jealous of someone, Quando você tem ciúme de alguém, you push them away. você empurra eles para longe. There are people Existem pessoas that you want to help. que você quer ajudar. All you want to do is help them. Tudo que você quer é ajudá-los. All you want to do is be a blessing. Tudo que você quer é ser uma bênção. Why are they pushing you E away? por que é que eles estão te empurrando para longe? Could be a lot of reasons. Pode ter várias razões, But it's amazing how the devil mas é incrível como o inimigo will put it into our heart vai colocar nos corações to push away para afastar the very people as pessoas that God wants to use que Deus quer usar in our lives. nas nossas vidas. I think about my sister. Eu penso sobre a minha irmã, The one I shared with you was in prostitution. que eu compartilhei com vocês que estava na prostituição. She wouldn't speak to me at all Ela não falava comigo for like a nada decade. por uma década. Pushed me out of her life. E ela me empurrou para fora da vida dela. Didn't want to hear anything I had to say Não ouvia nada do que eu tinha para falar. until her son committed suicide. Até que o filho dela se suicidou. And then she was open. E aí ela se abriu. But I was there all along. Mas é lógico, eu estava ali, eu estava sempre ali. Eu I poderia could ter have mentored ajudado, her. poderia ter mentoreado. And these brothers E esses irmãos push away afastaram the one aquele that God has appointed to save them. que Deus tinha apontado para salvá-los.
And I wonder E eu imagino how many people quantas pessoas that we have pushed away. que nós já afastamos. And I think that the key, E eu penso que a chave I don't know if the insecurity, é que a insegurança, you have the word insecurity. insegurança, It's amazing what our insecurities é will do. incrível que a insegurança pode fazer. And one definition of insecurity E uma definição de insegurança is anxiety about yourself. é a ansiedade sobre você mesmo. That's like a personal. É como algo pessoal. You're not confident about yourself. Você não tem confiança em você mesmo. But you know what another definition of that same word? Mas sabe o que é outra definição dessa mesma palavra? It's to be without protection. É estar sem proteção. Did you get that? Você entendeu isso? Insecurity Insegurança is to be unsure of yourself, é não ter certeza sobre você mesmo, to lack confidence, para faltar confiança. and our confidence needs to be in God. E a Right? nossa confiança precisa estar em Deus, certo? But it's also to be in an unsafe place Mas é também estar num lugar não without seguro, protection. sem proteção. And here's what God has shown me, E aqui é o que Deus está me that so mostrando. many times Que quantas vezes my personal insecurities, as minhas inseguranças pessoais, believing I'm just a little pobrezinha, acreditando que eu era simplesmente uma pobrezinha, that I'm not good enough, que eu não era boa o I'm suficiente, not qualified. eu não sou qualificada, someone else is better than me, alguém é melhor do que eu, someone else is more blessed than alguém me. é mais abençoado do That que eu. E insecurity que essa insegurança within me dentro de mim puts me into that place me coloca nesse lugar where I'm unprotected. de onde eu não estou protegida. That's exactly what happens É exatamente o que acontece to Judah and the brothers. com Judá e seus irmãos. Think about this. Pensa sobre isso. It is their insecurity. É a insegurança deles. Our Father doesn't love us as much as O him. nosso pai não nos ama como ama ele, That drives them to push him out of their life que leva-os para empurrá-los para fora da sua vida and puts them e os coloca in a place that's not safe. num lugar que não é seguro. It puts them in the middle of the famine Coloca no meio da fome and separates them from God's provision. e os separa da provisão de Deus. I cannot tell Eu you não consigo te dizer how many times quantas vezes I have done this in my own eu life. fiz isso na minha própria vida. Because God is wanting to promote us. Porque Deus, ele quer nos promover. God is sending people into our lives Deus está trazendo pessoas para as nossas vidas who can take us to the next que step. pode nos levar ao próximo Who passo. can help us get to where God Que would have us pode nos be. levar onde Deus quer que sejamos. But if out of jealousy, Mas se a partir dos ciúmes, if out of insecurity, desse lugar de insegurança, we push them away, nós os make afastarmos, faz sentido? then we're missing out Então a gente está perdendo a on the oportunidade very people nas pessoas that God is sending. que Deus está enviando. And then we end up taking a long trip. E aí a gente acaba levando uma jornada They end up bem living through the longa. famine. A gente vive All of através this da suffering. fome, todo esse sofrimento. Did they really need to go through all of that? Será que realmente a gente precisava passar por tudo isso? If they had stayed in relationship, Se eles tivessem ficado em With relacionamento José. com José, I wonder how much suffering eu imagino quanto sofrimento they could have spared themselves and their eles families. poderiam ter evitado eles mesmos. And I think we can all think of times E eu imagino que todos nós podemos In our pensar own em lives. tempos nas nossas próprias vidas, where we've done this, onde nós fizemos isso, and we can think of people, que a gente consegue pensar nas pessoas, and all we want to do que tudo que a gente gostaria de fazer is bless them era abençoá-los and be used by God in their e ser lives, usado por Deus nas suas vidas, but they're pushing us away. mas eles estão nos afastando. Let's ask God Vamos to perguntar para turn Deus our hearts para mudar os nossos corações toward those em direção daqueles that God is calling us to invest que in, Deus está nos chamando para investir and open our hearts e abrir os nossos corações to receive para receber help ajuda from people that we are tempted to envy. das pessoas que nós somos tentados às vezes a afastar. Remember that the enemy Lembre-se que o inimigo, sows conflict on the right path. When you're on the right path, quando você está no caminho certo, that's where the enemy comes. é onde que o inimigo vem.
And I wonder how many people leave a church E eu imagino quantas pessoas saem da igreja because their feelings get hurt. porque os seus sentimentos Or são walk away from a machucados. relationship Às vezes eles saem de um relacionamento with someone who's mentoring them com alguém que estava os mentoreando because their feelings get hurt. porque os seus sentimentos se And how machucaram. they rob themselves E quando eles se of roubam all that God wanted to de put tudo into their que life. Deus gostaria de colocar nas suas vidas. And I just want to end that point with this. E eu gostaria de terminar esse ponto com isso. The fastest way A maneira mais rápida to turn an open door de transformar uma porta aberta into a closed one numa porta fechada is to entertain insecurity é você alimentar insegurança in your heart. no seu coração. I'm going to say that again Eu vou falar isso novamente, because it's a really important porque point. isso é um ponto muito I'm importante. talking to the Eu church. estou falando para a igreja. I'm talking to that Eu person estou falando para aquela pessoa that God has a high destiny on que your Deus life. tem um destino grande na sua I'm vida. talking to that Eu estou person falando com aquela pessoa who's been to door after door que tem ido de porta em porta, that was like an open door que não tinha uma porta aberta, that suddenly became a closed door. que se de repente tornou uma porta There's no fechada. way this is just me. Isso não tem como ser só eu. I'm talking to that Eu person estou falando com aquelas pessoas that time after time que de tempos You come atrás to an open tempos door. você vem para uma porta que And God estava begins to aberta, work. que Deus começa And somehow it turns into a a closet trabalhar door. e de repente se torna uma porta and it doesn't move. fechada. Is anyone with me? Alguém está aqui comigo? Já Do aconteceu I isso have com the right você? message? Okay. Eu tenho a mensagem certa. The fastest way A maneira mais rápida to turn an open door, de transformar uma the porta aberta, fastest way a forma mais to rápida de come out of God's transformar, protection de sair de trás da and proteção to de make Deus it possible e fazer impossível for the enemy of your soul para o inimigo da sua alma, to step into a situation para entrar numa situação and slam e fechar de uma vez an open door on your uma face porta aberta na sua cara, is to allow the enemy é deixar o inimigo to sow insecurity lançar a semente da insegurança and envy e inveja in your heart. no seu coração. I think I just solved a mystery. Eu acho que eu resolvi um mistério. God is watching our hearts. Deus está olhando os nossos More than your corações. circumstances, Mais do que as suas circunstâncias, He cares about your heart. Ele se importa com o seu coração. Because no one suffered more Porque ninguém sofre mais from the insecurity de insegurança in their hearts. nos seus próprios corações. Well, they all suffered. Jose suffered. Todos sofrem. José The sofria, brothers os suffered. irmãos sofreram. I don't think that was plan A. Eu não acho que tinha um plano A. I think God had better for all of them. Eu acho que tinha melhor para todos eles, Deus tinha. And they all ended up on a much harder path E todos eles ficaram num caminho bem mais difícil for this very reason. por causa dessa razão. If your experience Se você está experimentando is more work mais trabalho and less fruit, e menos fruto, here's my guess. tá aqui é o que eu imagino. Insecurity Insegurança is a key factor. é uma chave fundamental. Insecurity A insegurança causes you to push away te faz empurrar as pessoas, the very people aquelas pessoas that God wants to que use Deus quer usar to promote you. para lhe promover. And self-protection E essa proteção removes you própria from God's remove da proteção de Deus, supernatural protection. da proteção sobrenatural. God, would you open our hearts? Deus, abra os nossos corações. Would you come? Por favor, venha. Would you come Por favor, venha. and heal those places E cure aqueles corações, within our soul aqueles lugares na nossa alma that drive us que nos direciona to compare? à comparação. Father, would you come in power? Pai, venha em poder. Would you come with blessed assurance Venha com bênçãos that there is love enough for all? e com a segurança que existe amor para todos. There is provision for all. Existe provisão para todos. There are enough open doors. Existem portas abertas suficientes. There are enough opportunities. Existem oportunidades suficientes. There are enough blessings Existem bênçãos suficientes for all para todos of your children to enjoy. dos teus filhos para God, it is aproveitarem. your desire Deus, é o teu desejo that all of your que children todos os seus filhos would take their place
assumam os seus lugares, that all of your children que todos os seus filhos would reign possam reinar as kings and como queens reis e rainhas upon the earth. sobre a terra. Father, it is your good pleasure Pai, é o teu bom prazer that all of your que children todos os seus filhos would understand possam entender that even now que mesmo agora we are seated nós estamos sentados in heavenly nas places, regiões celestes, that you desire to bestow on all of us que o Senhor deseja dar a todos nós a crown of honor. uma coroa de honra. The crown is not just for Miss A America. coroa não é simplesmente para Miss América. The crown is not just for the one A coroa não é simplesmente para aquele who's wearing the beautiful coat. que está usando a túnica bonita, That there is a crown mas existe uma coroa of honor. de honra. There is a robe of authority Existe uma túnica de autoridade for each and every one para of us. cada de nós. And you desire for each of us E o teu desejo é que cada de to nós step into our rightful place possamos dar um passo para a nossa posição certa in this critical hour, Lord. nessa hora crítica, Senhor. We want to receive that now. Nós queremos receber isso agora. Oh Lord, would you fill our hearts O Senhor enche os nossos corações with confidence com confiança in your loving care? no teu amor e cuidado. Would you fill our hearts Enche os nossos corações with such com confidence tanta confiança that you are our que protector? o Senhor é o nosso protetor. You protect our O reputation. Senhor protege a nossa reputação. You protect our O reputation. Senhor protege a nossa reputação. It doesn't matter E não importa what people say. o que as pessoas dizem. People can say you're disqualified. As pessoas podem dizer que você não é qualificado. People can attack you. As pessoas podem lhe They atacar. can accuse you. Eles podem lhe acusar. You don't have to protect yourself. Você não precisa proteger a si Our mesmo. hearts. Os nossos corações. Father, our hearts, Pai, os nossos corações. fill them Enche-os with absolute confidence com confiança absoluta that you are que protecting o Senhor está our protegendo a reputation. nossa reputação. God, you are protecting our destiny. Deus, o Senhor está cuidando e protegendo o gets nosso a vote. destino. No one gets a vote. Ninguém vai votar. No one gets to decide Ninguém vai decidir that we're qualified se a gente é qualificado qualified. ou não qualificado or ou disqualified. desqualificado. No one Ninguém can take from any of us pode tirar de nenhum that de nós place of honor, aquele lugar de honra that kingdom assignment que é a tarefa do rei para that you nós, have reserved. que o Senhor reservou. You are protecting our O Senhor reputation. está protegendo a nossa You are reputação. protecting our O assignment. Senhor está protegendo as nossas tarefas. We trust you, E God. nós confiamos em Ti, We Deus. surrender to you Nós nos rendemos a the Ti. parts of our heart As partes do nosso coração that are tempted to insecurity, que são tentadas à insegurança, that are tempted to jealousy que and são tentadas comparison. à inveja e comparação. God, we surrender to you Deus, nós entregamos e rendemos a those Ti places in our heart esses lugares nos nossos that corações drive us to seek que approval. nos leva a buscar essa aprovação. We entrust ourselves to you. Nós entregamos e confiamos em Ti. Would you so fill our hearts Por favor, enche os nossos corações with your love, com o Seu amor, with your love, com o Seu amor, that when we meet people, para que quando nós encontrarmos pessoas, we're not thinking about nós ourselves. estamos pensando at all. sobre nós mesmos. We're not thinking about Nós não estaremos pensando whether they like us. se eles gostam de nós ou não. We're not thinking about Nós não estaremos pensando whether they approve of us. se eles nos aprovam ou não. We're not thinking about Nós não vamos estar how pensando our life como as nossas compares vidas to their life. compara as vidas deles. We're not thinking about Nós ourselves não at vamos all. estar pensando sobre nós mesmos de forma alguma. Would you so fill our hearts Por favor, então enche os nossos corações with the love of com God, o amor de Deus, that when we walk into any situation, para que quando nós entrarmos em qualquer situação, our only desire o nosso único desejo is to pour out seja derramar the love of God, o amor de Deus, the love of o God amor de that has Deus, so filled us que tão nos enche that we cannot contain it que a all. gente nem consegue conter. We love you, God. Nós te amamos, We love Deus. you, Nós te amamos, Senhor.